Olá! Hoje nosso mergulho fundo é numa figura que, assim, dispensa apresentações, mas que talvez a gente nunca entenda 100%, né? Michael Jackson, o rei do pop. Com certeza. A gente tem aqui fontes bem variadas, artigos, entrevistas, análises, desde lá do começo com os Jackson 5, as inovações na música, a vida pessoal peculiar. Sim. As controvérsias pesadas e até o lado filantrópico dele. A missão aqui é essa, tentar ir além da manchete, sabe? Tentar pegar a essência dessa figura tão complexa. E é fascinante porque ele é um novelo de contrastes, né? Começa lá da infância, em Gary, Indiana, família gigante, pai super rígido, o Joe Jackson. E aí o estrelato muito cedo com os Jackson 5, um sucesso, assim, estrondoso. Mas um sucesso que tinha um lado bem sombrio, né? O próprio Michael falou disso. Descreveu a infância como solitária, roubada. Aquela entrevista com a Oprah foi... nossa. Marcante, né? Muito. Ele chorando, lembrando do medo que tinha do pai, das agressões físicas, emocionais. Como que isso pode ter, sei lá, moldado o adulto Michael Jackson? Olha, as fontes apontam uma ligação bem direta, sabe? Essa busca pela infância perdida parece ter sido tipo a força por trás de Neverland. Ah, o Rancho Neverland. Exato. Aquele lugar que era um misto de refúgio para ele e parque para crianças doentes, carentes. Mas que, ironicamente, virou também um foco de polêmica danado depois. Essa dualidade nele é constante. E aí vem a carreira solo. Bom, Thriller, 1982. Os números são absurdos. Álbum mais vendido da história, coisa de 60, 70 milhões de cópias. 8 Grammys. Mas qual foi o impacto real disso na indústria, além de vender muito? Foi sísmico. A indústria da música estava em crise. E Thriller não só vendeu horrores, mas criou um modelo novo. Aquela estratégia de lançar vários singles, clipes caríssimos, tratados como filmes. Cinema mesmo. Exato. Nasceu ali o conceito do álbum blockbuster. E isso mudou totalmente o marketing da música. E esses clipes, Thriller, Billie Jean, Black or White, eram eventos. Mas eles foram mais que só bonitos visualmente, né? Com certeza. Eles quebraram barreiras raciais muito importantes na MTV e nas rádios, que na época ainda eram bem segregadas, né? Michael Jackson abriu portas para artistas negros numa escala global. E claro, a dança. O moonwalk. O moonwalk. Que ele não inventou, né? Mas como que ele pegou aquele passo, o backslide, que aprendeu com Jeffrey Daniel e transformou naquilo num ícone mundial? Foi a combinação da técnica perfeita com o palco certo, né? Aquela performance no Motown 25, eletrizante. Ele pegou algo que já existia e elevou para um nível de arte, de fenômeno pop, que ninguém tinha feito. Essa capacidade dele de absorver, refinar e, explodir na cultura pop era parte do gênio. E a influência dura até hoje, né? Beyoncé, Bruno Mars, BTS. Totalmente. Vários artistas citam ele. Enquanto isso, a vida pessoal virava um circo na mídia. As mudanças na aparência. Como que as fontes tratam isso? Olha, de forma bem direta. O diagnóstico de vitiligo, lá em 86, que foi confirmado depois na autópsia, explica o clareamento da pele, o uso de maquiagem, luva. Mas a narrativa pública era outra, né? Só falavam em branqueamento. Exato. Ignoravam o diagnóstico. E tiveram as plásticas, claro. Ele admitiu 2 no nariz, mas sempre se falou em muito mais. Sim, e algumas fontes médicas levantam a hipótese de transtorno dismórfico corporal, sabe? Aquela preocupação obsessiva com defeitos na aparência. Isso talvez ajude a entender um pouco essas mudanças, que foram exploradas de forma cruel pela mídia. O apelido Waco Jacko, terrível. Pesado. E teve o acidente da Pepsi em 84 também, né? Isso. Queimaduras graves no couro cabeludo. Qual a conexão disso? As fontes sugerem que foi um ponto de virada. Levou ele a usar peruca direto, mas, mais importante, pode ter sido gatilho para uma dependência de analgésicos, para dor crônica. E talvez tenha intensificado a preocupação com a aparência, influenciando cirurgias depois. Faz sentido. Pois é. E a vida dele era cheia desses detalhes que alimentavam a imagem excêntrica. Totalmente. Desde patentear o sapato antigravidade do clipe de Smooth Criminal, Imagina. mostrando uma mente criativa até nisso,
Até o amor por animais, o chimpanzé Bubbles, a tentativa de comprar a Marvel Quase comprou a Marvel. e a ironia financeira, né? Ganhou bilhões e morreu com uma dívida gigantesca, uns 350 milhões de dólares. Chegamos na parte mais difícil, mais complexa. As acusações de abuso sexual infantil. Como que as fontes tratam isso de forma equilibrada? Apresentando os fatos documentados. O caso Jordan Chander, 93, que acabou num acordo civil milionário, mas importante, sem admissão de culpa do Michael. E a polícia e o FBI investigaram na época, né? E investigaram e não acharam provas para acusação criminal. Anos depois, veio o caso Gavin Arvizo, que levou ao julgamento em 2005. Onde ele foi absolvido de todas as acusações e o FBI investigou de novo nesse período. Exato. Novas investigações, análise forense de computadores e, de novo, não encontraram material incriminador. As fontes destacam muito essa diferença. A absolvição na justiça, a falta de provas encontradas pelo FBI durante anos e a persistência das acusações na opinião pública, alimentada por testemunhos que mudaram com o tempo, como o do Wade Robson. Que tinha defendido ele em 2005, né? Pois é. E uma cobertura da mídia que foi muitas vezes sensacionalista demais. Mas em meio a tudo isso, as fontes também mostram um lado que às vezes fica esquecido. O lado humanitário dele. Sem dúvida alguma. Um trabalho filantrópico enorme, recordista no Guinness por doações para caridade, apoiava dezenas de organizações. We Are the World. Coautor de We Are the World, que levantou milhões para a fome na África, 2 indicações para o Nobel da Paz e usava Neverland direto para receber crianças doentes, crianças carentes. É uma parte importante do legado dele também. Então, o que sai desse mergulho todo é um artista de talento raríssimo, um inovador que mudou a cultura pop para sempre, mas também uma figura marcada por trauma de infância, por excentricidade, por batalhas pessoais muito fundas e por controvérsias, sim, devastadoras que dividem opiniões até hoje. Exato. Ele continua sendo o rei do pop, mas um rei com um reinado bem complexo. O que deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como que a gente concilia um legado de impacto global tão gigantesco, artístico, cultural, filantrópico, com essas narrativas tão conflitantes, sabe? Geradas pelas lutas pessoais dele e pelas polêmicas que muitas vezes a mídia amplificou e distorceu tanto. A resposta talvez não seja nada simples.